Eu morei na China por 10 anos e quando eu comecei a ver no meu bairro, na minha cidade pequenininha ali, várias lojas de moda. Toda loja tinha lá no seu cantinho um ring light com celular e alguém fazendo live o tempo todo de 8 a 12 horas. Aqui no Brasil aconteceu. Interessante. Estamos com tempo livre, vamos testar e ver o que dá. Na China não. Na China foi unido forças e não é que a gente vai testar, a gente vai fazer acontecer isso daqui. No Dia do Consumidor, se eu não me engano, foram 3 horas de live, 80 mil vendidos, num ticket médio de R$ 39,90. Caramba. Fala pessoal, beleza? Mais uma vez aqui no KingCast com os nossos apoiadores, que é a Checkmate, né, que acabou de chegar aí os novos sabores, e também a Dila, que é dos equipamentos dos microfones que a gente usa aqui para gravar o nosso KingCast. E o nosso KingCast de hoje é muito especial. Vamos falar com essa pessoa que entende de live, né, que é uma das, se eu não me engano, eu ouvi falar que ela é a mulher que manda no Brasil, que trouxe a novidade. Com vocês, Evelyn. Olá, Márcio. Oi, pessoal. Obrigada pelo convite. Finalmente aconteceu. Já estava na expectativa desde o ano passado para estar aqui com vocês, então estou super feliz de conseguir bater esse papo hoje sobre live shop, sobre esse novo setor, as profissões que envolvem, né, o live shop no Brasil, como monetizar e falar aí, né, que é um grande potencializador de vendas para os nossos parceiros empresários, marcas aí que queiram agregar mais valor às vendas do dia a dia. Ó, eu tô achando que você vai trazer a solução para muitos aqui, viu? Espero, viu? Porque a gente vê que hoje você vai em alguns shoppings, o shopping tá vazio, os vendedores de hoje ficam esperando a pessoa entrar dentro da loja e isso não está acontecendo muito, principalmente quando a loja ela não tem tanta coisa assim que traz aquele desejo, né, para o seu cliente. Qual que é assim? O que você acha que esses caras têm que fazer hoje para tentar trazer essa energia para dentro da loja ou para fora da loja? Olha, era uma pergunta, esse pensamento de espaço físico, né? Como atrair tráfego para esse espaço físico, né? Muitas lojas aqui no Brasil que a gente vê com uma estrutura muito bacana, os próprios vendedores ali apostos, já bem vestidos, preparados para receber, e falta cliente, né? O mesmo acontece numa live shop também. Mas daí vem, toda vez que eu vejo uma loja dessas, pessoal, shopping, loja de rua, pronta, é um espaço, é um estúdio, é um cenário pronto ali, por que não pegar o celular, abrir uma live e fazer acontecer naquele momento? Eu morei na China por 10 anos e quando eu comecei a ver no meu bairro, na minha cidade pequenininha ali, várias lojas de moda aberta com uma vendedora e a loja vazia, eu falava, mas gente, como que essa loja se mantém? Aí eu fui me dar conta, quando eu comecei a trabalhar com live shop, que toda loja tinha lá no seu cantinho um ring light com celular e alguém fazendo live o tempo todo de 8 a 12 horas. Aí eu pensei, nossa, que estratégia fantástica, que é aproveitar o espaço físico, atrai o público de fora, porque quem está passando e vê, chama atenção essa movimentação toda, e é uma maneira de você monetizar ainda mais a pessoa que está ali dentro, o produto, o espaço, a internet. Então, são espaços que já estão prontos, e não só para atrair o público online, mas uma vez que você começa esse movimento de transmissões ao vivo de live shop e você tem uma loja física, você pode usar isso como convite para o cliente ir até a sua loja. Ô Evelyn, quando foi a sua primeira vez que você fez uma live e você deu certo ou não deu certo? A sua primeira vez assim de você montar e falar assim, não, eu preciso montar para mim poder levar isso adiante. Olha, eu caí no live shop, né, eu Hum, nunca programei começar a trabalhar com live, eu comecei a trabalhar com live em 2018 para o público chinês e para plataformas chinesas, então as minhas lives eu estava fazendo um programa de trainee numa marca de moda, eu sou formada em negócios da moda, e eu comecei a trabalhar para essa marca com o propósito de passar por todos os departamentos em 3 meses. certo. Eu nem sabia muito bem da existência do live shop na época, que começou em 2016 na China, eu comecei em 2018, então eu passei pelo visual
merchandising da marca, pela produção de moda, produção de conteúdo para as redes, tal. E de repente me colocaram dentro de uma live para vender os produtos da marca. Eu falei, tá bom, né? Mas eu não falo chinês. E aí tinha um time de 6 pessoas ali, o estúdio dentro da loja, inclusive. E eu comecei nessa maratona de 8 a 12 horas de live por dia, em inglês, com uma intérprete do meu lado, traduzindo aquilo ali para o mandarim em tempo real, e já com uma audiência qualificada de 40 a 60 mil pessoas. Então eram jornadas de live que aconteciam toda semana, e ali eu comecei a entender o potencial da venda ao vivo, mesmo não falando o idioma, mesmo trabalhando com um consumidor que não era nativo, né, do meu país, mas aquilo ali explodiu a minha cabeça. Então eu comecei no melhor e no pior cenário. No melhor cenário, porque eu já tinha um time muito profissional, sabia o que estava fazendo em estratégia, em cenário, em roteiro, em gatilho, mas no pior cenário, porque não era no meu idioma. Então, assim, você se conectar com um público que não é nativo do seu país e num idioma que não é o seu é extremamente desafiador. Mas ali foi a virada de chave para mim. Ó, você sabe que em 2016 muita coisa aconteceu no Brasil, né? Teve até uma lembrança, né, de alguns artistas influenciadores que apareceu em 2016. Olha para você ver. Quando você viu isso, você sentiu que o Brasil estava muito atrasado nessa questão? Olha, 2016, se a galera tá agora, o pessoal está se preparando para fazer live, como é que você consegue enxergar hoje isso aí? É um movimento que vai além da cultura do país, né. São incentivos governamentais também. Então hoje a gente entende que é inevitável. A China, ela ainda está falando do setor de live shop, a China ela ainda está no mínimo 5 anos na nossa frente, no mínimo, sendo bem otimista, tá. Mas não tem um único culpado, não tem um único fator responsável. É porque lá tiveram diversos outros incentivos, especialmente vindo do próprio governo, que foi preparar microempreendedores de regiões remotas, por exemplo, a vender via live shop. Então, áreas rurais que na época não tinham nem internet, foi um plano governamental levar a internet estável para essas regiões, levar logística que atendesse essa região, para que esses nanoempreendedores vendendo suas frutas, suas flores, seus legumes, conseguissem comercializar via live shop também. Então, o foco lá em 2016, dado ao live shop, não foi igual como aconteceu aqui no Brasil. Aqui no Brasil aconteceu. Interessante, estamos com tempo livre, vamos testar e ver o que que dá. Na China, não. Na China foi unido forças e não é que a gente vai testar, a gente vai fazer acontecer isso daqui, sim ou sim. Então foi um esforço dedicado. Diferente daqui, que foi, vamos ver o que que vai dar. E agora, anos depois, que a gente vê realmente plataformas validando o nosso setor. Então teve esse diferencial também. Não, e sabe qual uma coisa que eu fiquei pensando várias vezes sobre a questão da live shop? Eu ficava nessa dúvida, porque assim, as pessoas mostravam alguns vídeos na China, ninguém no shopping, mas dentro da loja a pessoa vendendo. E eu ficava pensando, o Brasil é um país onde as pessoas não conseguem ficar dentro de casa, até na pandemia, né, tinha gente que estava ainda no festa e tudo. Como que as pessoas iam conseguir fazer uma live de uma forma dentro de um shopping, onde as pessoas entram toda hora, entram e saem e não conseguem ficar, né, dentro de casa? Você acha que o costume também do país de fazer compra online é maior do que aqui no Brasil? É maior, isso contribui também. Não só o hábito do próprio chinês já comprar online com muito mais frequência que nós brasileiros, Aham. mas a questão da segurança e da conveniência, né? Então, hoje, se eu tô na China, eu preciso de um carregador para o meu celular, em meia hora ele chega em casa. Aqui no Brasil, agora, algumas plataformas estão melhorando muito mais na logística, especialmente na área de São Paulo, na área aqui de São Paulo. Mas lá une a praticidade de logística, conveniência e segurança também. Então, ao mesmo tempo que eu posso comprar um carregador de celular e ter a certeza que ele vai chegar em meia hora, eu posso comprar um iPhone também, ou um computadorzaço, e eu sei que ele vai chegar inteiro. Aqui existem alguns outros fatores que geram uma insegurança no consumidor. Então, vai muito de hábito, de reputação da loja que está comercializando via live shop, tudo isso para criar uma segurança, um ambiente de conforto para esse consumidor. Porque no Brasil, por exemplo, essa semana não, já faz meses, né, que a gente vê
A pessoa compra um iPhone, chega lá, tem um pedaço. Sabe o que é mais interessante? A caixinha tá lacrada, perfeita, e quando a pessoa abre, tem um pedaço de um tijolo, né? E fica nessa briga com a A empresa, com a transportadora, a loja. transportadora, e no final das contas, o cliente sai com esse prejuízo. Por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, então eu gosto tipo, de comprar, já sair com o produto na mão. E quando eu compro alguma coisa, principalmente pela Shopee, eu fico tipo, é 15 dias, eu fico todo dia pro porteiro. Chegou alguma coisa para mim? Ele fala, não chegou. Chegou alguma coisa? Até chegar. E às vezes chega até antes do esperado. É que a gente fica muito ansioso e acha que demora muito, né? Mas quando a gente olha para esse lado da questão da live shop, você acha que a live shop ela vai ser a salvação da galera que vive dependendo da venda ali dentro da loja? E é isso. Se você acha que é a salvação dessas pessoas. O live shop, ele é um potencializador. Vamos imaginar como uma ferramenta, da mesma maneira que para o e-commerce existe tráfego, para os lojistas existe live shop. Então, hoje, muitas marcas, ao invés de direcionar investimento para tráfego de e-commerce ou impulsionamento de post em rede social, têm direcionado esses investimentos para impulsionamento de live shop. É o que a gente vê acontecendo no TikTok, na Shopee também. Não é um rival da loja física, né? Para quem tem loja física, para quem tem e-commerce, não é um rival, é um agregador, é um potencializador. E por vezes a live, ela vai atingir público que a loja física não atinge, que o e-commerce não atinge, especialmente falando de um social commerce hoje, que é o TikTok, que é uma rede social lá com trocentos milhões de usuários passeando pela rede social, e aí entra a live de uma loja, de uma marca, e aquele usuário que estava lá passeando se encantou e caiu ali, sem nunca ter nem ouvido falar daquela loja. Então, é um potencializador para atrair clientes qualificados de regiões diversas. Então, ao contrário da loja física e do site, onde a gente fica lá esperando o cliente entrar, com o live shop a gente consegue ir até o cliente. E aí consegue solucionar também a ansiedade desse consumidor, que eu também sou muito ansiosa. Eu fico igual aquele meme do gatinho na janela esperando, Esperando. esperando o entregador. Mas eu costumo dizer que comprar via live nos faz feliz duas vezes. Aquele sentimento de compra e depois quando o produto chega em casa, que parece que é um recebido, né? Não parece que foi pago. E dentro da live shop, quando essa live é conduzida por um profissional, por um live seller profissional, essa pessoa ela consegue envolver o cliente de uma tal maneira que você ali dentro está fazendo parte de um clube daquele assunto. Então, se hoje você está vendendo moda, se você é um live seller profissional, você vai envolver essa audiência num nível que ela vai querer fazer parte da tua live porque ela é parte da tua comunidade. Então, ali dentro nós somos o personal shopper e nós somos o grande gestor dessa comunidade grandiosa que é capaz de ser construída dentro de uma live shop. Ó, uma coisa que eu comecei a pesquisar e perceber que hoje em dia o TikTok ele não é mais aquela plataforma de dancinha, né? Porque tem essa galera que é preconceituosa, por causa. E a Kings ela é uma marca que como ela já é uma marca que vem há muitos anos ali no TikTok, e o TikTok dentro da empresa foi uma coisa que eu ficava brigando, e o pessoal fala assim: não, esse negócio de dancinha não vira, eu não quero isso. Principalmente algumas gestões que passaram dentro da empresa. Eu falava, cara, aí um dia eu falei assim, teve uma pessoa que eu falei pra ele assim, você tem filho? Ele falou, tenho, por quê? Eu falei, o seu filho não vê TikTok? Ele falou, o dia que eu ver eu quebro um celular. Eu falei, cara, em que mundo você tá vivendo? Porque o TikTok hoje, ele não é só uma plataforma de dança, é uma plataforma que você consegue ver o que está acontecendo nesse exato momento. Você coloca lá o que eu preciso, ele mostra para você. E eu vejo também que a plataforma do TikTok, eu uso muito isso, porque à noite eu fico ali navegando, fico vendo as lives, ou até meninas mesmo que comunica com a marca e não tem acesso com a marca, aí eu coloco assim, oi, aí a menina, nossa, a loja Kings aqui no meu, não sei o quê, aí eu sigo, não acredito, tá seguindo e aí, olha, entra lá no meu Instagram, eu quero usar a roupa da Kings, e aí eu uso, às vezes, uma visita que você faz, você consegue trazer um influenciador, esse influenciador consegue trazer outras pessoas para comprar, e eu vejo que no Brasil a gente tem essa dificuldade, principalmente as marcas independentes, né? Que eu acho que
A galera não entendeu que o TikTok, o Shop Live, ele veio para isso. Ele veio para ajudar as marcas menores, né? Porque se as multimarcas não Uhum. podem vender, não deixam, não libera, quem vai se sair bem com isso aí? É você que tem sua própria marca. Exato. Então, o que que você aconselha essa galera que não entendeu ainda sobre as lives que tem tanto na Shopee, no TikTok ou até no Kawaii e a diferença de cada plataforma? Olha, sobre TikTok, gente, já para quebrar esse preconceito, né, de dancinha, eu não era a pessoa que tinha TikTok. Eu nasci em 88, eu sou uma millennial e eu não usava TikTok. Então eu era essa pessoa preconceituosa. Aham. Eu criei o meu TikTok no lançamento do TikTok Shop porque eu precisava estar lá dentro para vender, né? Mas hoje, estar no TikTok é posicionamento. Então, as lojas, especialmente as lojas autorais, né? Marca própria que não tá ali dentro, tá literalmente deixando dinheiro na mesa. E quando eu falo de dinheiro, não é só sobre a live shop, mas é literalmente sobre posicionamento. O poder de influência que o consumidor do TikTok tem é um absurdo. Então, dentro do TikTok, que é um social commerce, que antes era uma rede social e agora é shopping também, por isso a gente chama de social commerce, ali dentro, uma live de 2 horas consegue atrair de 5 a 60 mil viewers únicos, fácil, fácil. Então, imagina, é uma conversão hoje, até 30% a gente consegue converter numa live shop. Uhum. Uma loja física converte 49% a cada visita, mas quando a gente coloca na balança a proporção disso, que loja física hoje que conseguiria por 2 horas, eu vou ser bem pé no chão aqui, por 2 horas ter 6 mil visualizações? Que loja física que atrairia 6 mil pessoas por 2 horas interessado em produto, tá? É o que a gente consegue fazer numa live shop dentro do TikTok. Não, olha só para você ver, desculpa te. A nossa segunda live a gente bateu 90K. Olha, 90K. E teve 7 vendas. A gente tá começando, é uma experiência ali, né? E, nossa, pra gente só faltou soltar um fogos. fogos de felicidade. E aí, agora na véspera, que teve agora da Semana Santa, a gente vendeu uma. Eu falei, pô, mas o pessoal quer chocolate, ninguém quer comprar camiseta agora. E eu acho que a galera não entendeu nessa questão, tipo assim, de você ter disposição de fazer e ser feliz do que tá fazendo. Por exemplo, eu vou fazer, eu fico feliz. Tipo assim, eu não vejo a hora amanhã de fazer, de ficar falando ali. Tudo bem que é uma coisa repetitiva, repetitiva, repetitiva. Repetição vende. Isso. Mas é o que eu falei pro pessoal, eu falei assim, o que que você tem que fazer? Marcar na cabeça das pessoas esse produto. Não adianta só você chegar hoje, eu mostro o livro. Amanhã eu mostro uma folha lisa. Uhum. As pessoas que querem comprar esse produto acaba não vendendo. Porque a pessoa não tá ali batendo, né? Porque o certo é bater sempre o mesmo produto, né? Normalmente a gente vai preparar um roteiro ali para essa primeira quinzena, Uhum. mas não vai ficar mudando muito os produtos que nós traremos para essa live, tá? E o intuito, especialmente falando de TikTok, ali no TikTok a gente tem que solucionar a dor do cliente, a gente tem que antecipar essa dor do cliente. Ali você vai direto para a aplicação do produto. Então hoje, por que no TikTok? Por que eu vou comprar esse livro? Nossa, você tá com dificuldade de dormir, imagina só, você tem que ir desativando o teu cérebro de noite, você tem que ir se tranquilizando para ter aquele momento de aconchego. Já parou para pensar o que que a leitura pode fazer por você antes de dormir, ao invés de você ficar recebendo estímulo de tela? É aí que esse livro que tá aqui, no link na tela, vai contribuir para o teu estilo de vida mais tranquilo, para um sono de qualidade. Quando a gente fala em Shopee, vai ser, pessoal, tô aqui com um livro que vai realmente trazer dicas de empreendedorismo para você, empreendedor, que quer criar o seu próprio negócio. Clica na sacolinha, é pequenininho, é curto, de fácil leitura, dinâmico, já leva com o nosso desconto. Então, cada plataforma vai dar técnicas, a gente precisa se posicionar de maneira diferente, mas é isso, a repetição vende e nós, como live sellers, como marca, como loja que está numa live shop, você precisa solucionar a dor do teu cliente. É antecipar a pergunta que vai vir. E muitas vezes, quando esse posicionamento é bem feito, o viewer, o cliente que está ali te assistindo, ele vai falar: nossa, como que você sabia que eu precisava disso? Meu Deus. E é aí que acontece a conexão com esse contato humanizado. Uma pergunta que eu tenho sobre a questão das lives e de produto. Como é que o TikTok ou a Shopee consegue dar uma limpada na questão de produto pirata, principalmente calçados e roupa? Uhum. E eu vejo, e outra coisa, antes eu via muito a questão do pessoal fazer live
e colocar e ficar segurando um papel que era o número do WhatsApp. Isso é uma forma de bulir o aplicativo, de enganar ali o aplicativo e a pessoa entrar logo no WhatsApp e fazer a compra. Eu não sei se hoje consegue fazer da mesma coisa, mas a questão dos tênis pirata, que às vezes não bate muito a conta na questão de eu ver tênis de R$ 49,90. Eu falo, cara, aonde tem nem chinelo você consegue comprar por esse valor? Em relação a direcionar o tráfego para outra plataforma, hoje em dia já existe penalidade. Uhum. Então, nós não podemos colocar contato de WhatsApp, QR Code, não pode aparecer, não pode falar, ai, gente, meu e-commerce, meu site, me chama no Instagram. Não pode, porque as plataformas, o próprio algoritmo, ele já pega, às vezes não é na hora, mas depois de uns 10 minutos você é penalizado. Isso tanto no TikTok quanto na Shopee também. A Shopee é até mais enjoada hoje em dia, nem música, tem só playlist Shopee que pode ser usada para não dar direitos autorais e tal. Então, tem essas novas diretrizes. Em relação a produto falsificado, a réplica, nenhuma das duas plataformas incentivam. A Shopee, lá no início, lá alguns anos atrás, quando começou, como era para fomentar ali o aplicativo, teve uma abertura maior, tá? Certo. E esses produtos eles vieram muito de importadores, de empreendedores com acesso a fabricantes. Aqui no Brasil mesmo, né, há regiões fabricantes de calçado, especialmente, que a gente ainda encontra algumas réplicas. A Shopee hoje já tem diretrizes que também bloqueiam. E bloqueia mesmo, a loja penalizada, ela é expulsa da plataforma. Então, eles não incentivam. O TikTok, agora, depois de quase um ano, que o algoritmo está treinado a captar. Então, às vezes, é um calçado que não tem o logo, tá? É uma réplica de Nike. É o mesmo modelo, é o mesmo. Só não tem o logo. Não tem o logo, mas mesmo assim, em alguns momentos, o algoritmo ele já está treinado para captar. No início, como era um algoritmo jovem ainda, ele não conseguia identificar. É o mesmo aconteceu com a Shopee. Hoje já começa a identificar, só que quando esse produto aparece na câmera, aí é mais fácil de identificar, especialmente quando não tem o logo, né? Se tem o logo, o anúncio já nem sobe para a plataforma. Ah, porque isso que me preocupou muito nessa questão, né? Porque também tem ali a comissão da plataforma. Imagina, se um tênis sai R$ É. 49,90, quanto que vai chegar no bolso desse cara que está ali fazendo todo o trabalho, que está investindo ali. E outra coisa também que eu vejo sobre a relação que eu vejo que a galera fica muito nessa questão das marcas. Por que as marcas não entraram ainda no TikTok? Ou nas lives de venda? Por quê? Aí vem o que aconteceu com o Shopee também. Quando o TikTok começou, muita gente, especialmente as grandes marcas mais consolidadas no Brasil, começaram a falar assim: nossa, mas é muito feira, né? É muito produto baratinho. Eu não. Sendo que o intuito do TikTok sempre foi priorizar marcas brasileiras, marcas nacionais, impulsionar essas marcas, nano, pequenas, médias, grandes. Só que no começo, quem é que tinha essa experiência de live shop, de live e-commerce? Eram os importadores, eram os chineses ali com as galerias na 25, eram os fabricantes do Brás, a maioria chinês, porque já vinha com essa mentalidade de live shop e-commerce da China, com essa expertise dessas ativações aqui no Brasil, então eles tiveram essa entrada mais facilitada porque eles já sabiam como funcionava o negócio. E aí algumas marcas olhavam e falavam: não, eu não vou estar lá não. Hoje em dia, depois que trouxeram já essas fábricas, esses lojistas, esses importadores, deu volume, agora não é mais sobre volume, agora é sobre qualidade. Uhum. Então agora, especialmente Shopee, entrou Boticário na Shopee, né? E no TikTok a gente tem visto o mesmo movimento. Entrou Arezzo, entraram as lojas de departamento. Existem grandes marcas com ticket médio mais alto também, porque agora é sobre posicionamento. Eu Se vi, você não tá lá, você eu, tá para eu trás. vi as pessoas vendendo até iPhone, né? Isso. Aí, tipo, imagina, se para você
pagar 8 mil ali na loja já é difícil, imagina você comprar pela plataforma. Mas eu vejo todo dia um cara falando de iPhone e vendendo, e lá, né? Porque uma coisa que eu fiquei na dúvida, eu falei assim, cara, a gente tá vendendo pela live, mas eu não. Quando eu vejo alguém vendendo, tá lá a quantidade que vendeu, e a gente. Aí ontem eu vi, falei, nossa, apareceu pra mim. Eu fiquei mó feliz. Ah, apareceu quantas peças foi vendido e tal. Mas sabe outra coisa também que deixa as pessoas aqui? Eu acho que principalmente quando o cara é franqueado de uma rede, é a relação, tipo assim, cara, por que que na China rola muito um vídeo da China, o pessoal dentro de uma loja da Adidas, o cara fala assim, olha, eu tô aqui no shopping, não tem ninguém, olha a loja da Adidas e a menina cheio de celular vendendo. E no Brasil, infelizmente, essas marcas como a Adidas, a Nike, eles não liberam para poder fazer essa venda. Você acha por que que os caras não liberam e na China tem isso? Sabe, você na própria loja da Adidas da China, a pessoa tá vendendo ali, no Brasil a gente não consegue fazer isso. Por medo de perder, no meu ponto de vista, tá? Posso até estar falando menos ou mais, mas no meu ponto de vista, por medo de perder o controle de qualidade dos conteúdos publicados. Na China, normalmente, especialmente o vídeo que viralizou, por exemplo, do Shopping Fantasma, né? Lá na região de Hangzhou. Nós estávamos lá no dia que esse conteúdo foi feito. Esse shopping tem grife de luxo, aí tem as marcas esportivas também, todas fazendo live. E todas autorizadas pela marca a fazer live. Porém, por trás é uma única empresa que cuida de todas essas transmissões para Ah, ter o mesmo nível de qualidade. Então, isso é um exemplo, tá? Do Shopping Fantasma, eu mencionei porque foi um conteúdo que viralizou aqui no Brasil, mas é uma única empresa que está por trás de toda a produção dessas lives. E como já é um mercado validado na China, então as marcas, elas já sabem que não vai ser entregue nada menos do que o que deve ser entregue. Aqui no Brasil, como a gente ainda tá, eu não falo que nós estamos no início, tá? Não. A gente está na fase do profissionalismo, da profissionalização do live shop, mas ainda existem muitos amadores. E aí, no meu ponto de vista, as marcas têm receio de ficarem queimadas. E eu digo isso por muitos clientes que nos contratam, porque nós somos uma empresa especializada em fazer acontecer a live como ela deve ser feita. Então o cliente fala: opa, já que é vocês, eu fico mais tranquilo que vai ser bem feito. Mas, sobre campanha no TikTok, que os criadores de conteúdo da plataforma têm acesso, aí o lojista fala: tem como eu filtrar quem vai fazer conteúdo do meu produto? Porque eu tenho medo que não seja de qualidade. Então aí cai o que eu penso: as marcas têm medo de perder o controle sobre o tipo de conteúdo sem essência, sem qualidade que vai ser feito. mas você acha que quando a pessoa fala assim, ela também não tem um pouquinho de preconceito? Não é um que ela quer escolher uma pessoa num padrão X que, né, o Brasil está acostumado a vender? Você acha que não? Pode existir também um pouquinho de preconceito, Ó, pode, mas as próprias plataformas elas já filtram né? o tipo de conteúdo. Ontem eu tava vendo uma live, eu até dei risada, achei engraçado. O cara estava fazendo uma live e ele estava vendendo umas camisetas. E ele era meio fortinho, bombadinho e tal. E aí, do nada, assim, ele soltou na live assim, falou assim: Ô fulano, eu sou casado, a minha aliança aqui, eu acho que você tem que me respeitar. Porque é o seguinte, não confunde as coisas, eu tô vendendo a roupa aqui e tal. E eu fui olhar a placa de venda dele, tipo, ele já tinha vendido mais de 5 mil camisetas. Mas eu achei que a forma que ele tava ali falando, porque assim, se você lidar com várias pessoas. E às vezes até eu mesmo, quando alguém fala alguma coisa, porque tem a Fernandinha que faz comigo. Então, às vezes a pessoa fala alguma coisa, eu falo, ó, amigão, quando você Hum. falar assim de uma mulher, lembra que você tem mãe. Aí o cara, não, não, desculpa, pediu até desculpa. Mas eu acho que talvez até esse comportamento meu ou o comportamento desse cara é um comportamento negativo para quem tá vendo ali. Você também acha assim que a pessoa tem que pelo menos saber lidar quando tiver esse tipo Tem. E muita gente cai aí, tá? É Aham, onde eu costumo dizer que a gente separa live seller, vendedor de live shop, amador do profissional. aham, Eu não discordo que a gente precisa responder, eu sou a pessoa que responde, sim, mas lembrando de sempre uma que forma mais educada, que a né? gente está representando a marca naquele momento, né? Ali o cliente que está assistindo, ele não está vendo o Márcio, ele não está vendo a Evelyn, Ele tá ele vendo a está marca. vendo a marca ali atrás sendo representada. Então é muito delicado, eu não deixo de responder, porque querendo ou não, a internet não é terra de ninguém, Isso. é e não é, mas
precisa ser levantado essa questão de ética também, Não, e de bom que boas você já práticas. dá um corte, né? E a pessoa Isso. para, você vê, ele fez a brincadeira, Até pediu pediu desculpa. desculpa e assim, até comprou, viu? Fez Então, a compra, continuou comprando, e eu acho isso legal. Então você já tem a pessoa, quem vai entrar já sabe que já é é isso, uma já tem que coisa estar séria, ninguém preparada. tá brincando, porque é uma coisa que eu sempre brigo aqui na empresa é nessa questão de o cuidado com a marca. Não é o Márcio Ataque, é a marca. Fora a marca tem um dono, mas não. O que as pessoas têm que entender? A marca ela dá emprego para várias pessoas, ela, né, dá oportunidade para várias pessoas, então a gente tem que ter o quê? Zelo com a marca. É. Então, eu sempre falo isso na empresa, na reunião, eu falo, gente, isso aí é legal? Eu não acho que é legal. Ah, mas por que você não acha que é legal? Porque tem uma frase ofensiva, tem uma pegada que vai queimar, porque assim, hoje as pessoas querem o quê? Um pezinho para arrumar um motivo, Exato. né? E assim, para você ser cancelado hoje em dia, não dá para você ficar brincando. Vamos voltar lá na questão das lives. E aí, quando eu vejo hoje, por falta de conhecimento dessas empresas, eu falo até que no Bom Retiro, porque às vezes eu pego a bike, vou dar uma volta, vou comprar uma fruta e vejo aquelas lojas que estão vazias, né? E você vê que às vezes a menina tá lá no balcão, assim, Uhum. aí o outro tá dormindo. Uma vez eu fui no shopping, foi eu, um outro rapaz que trabalhava aqui, a gente foi na Anália Franco, o gerente tava, só tinha ele tava dormindo no balcão. Aí eu falei pro menino assim, ó, se a gente quisesse pegar uma blusa e sair, sair, imagina, na Anália Franco, que a gente tem uma loja lá também, e a loja é uma das lojas que vende quase 1 milhão. Imagina, o cara tá no melhor ponto e ele tava lá, tipo, Nossa. encostado, a cabeça e dormindo. Aqui na Kings, o que a gente começou agora a pensar e fazer? Depois que apareceu a questão da gente fazer a live no TikTok, a gente começou a fazer a live no Instagram, que chama Lançamentos da Semana. Então, não é hoje tá fazendo essa parada de vender, a gente tem que entender, mas a gente faz muito essa parada de falar é, lançamentos da semana. Então a gente pega e faz o quê? A gente começa a contar, saiu a nova coleção da Kings, e ali a gente começa a interagir ali com o público. Sensacional, porque é inevitável, né? Live, é importante deixar muito bem claro que primeiro a gente precisa entreter, né? E na transmissão você vai vender o estilo de vida, você vai vender emoção, você vende solução. E a pessoa que vai vender, ela precisa estar preparada. Por quê? Dá uma olhada no TikTok, na Shopee, uma coisa que me cansa é realmente isso. Eu entrar numa live ou tá falando assim, tá pegando o produto de qualquer jeito. Isso não deve acontecer. E aí é por isso que quanto mais amadores estiver apresentando live, mais as grandes marcas vão ficar com o pezinho atrás de fazer live também. Por isso, um dos meus propósitos é profissionalizar mesmo o live shop, porque daí a gente tem mais visibilidade e tem mais oportunidade. Então, ali, essa live que vocês têm feito de lançamento é muito legal, porque é onde vai acontecer uma fidelização antes mesmo da conversão acontecer. Uhum. Porque a gente tem que vender esse estilo de vida, tem que vender o lifestyle antes mesmo de vender o produto propriamente. Não, e sabe o que é legal? Como eu mostrei a empresa para você, a gente tem uma sala para 100 pessoas. A ideia mesmo da empresa, do dono, né? Que falar a empresa tá falando do dono. Era preparar pessoas. Não para live, porque agora é uma coisa nova, mas preparar pessoas para ser um bom vendedor, um atendente, um gerente. Então, como que você consegue? Eu sei que você faz uma seleção, mas você treina essas pessoas para depois elas aparecer ali, porque tem gente que já acha que, né, porque ela faz um vídeo de qualquer jeito na casa dela, ela já é uma apresentadora, ela já sabe falar, e quando você entrega o produto na mão dela, você fala, ó, agora você tem que falar desse produto. Qual que é esse trabalho que você consegue fazer e as pessoas que você fala assim, fulano de tal, fiz, hoje é um dos melhores vendedores e tal. Hoje nós já capacitamos mais de 3.000 pessoas Certo. a venderem via live shop. Então, sim, todas são capacitadas por nós, passam pelo nosso crivo, né, de excelência. E falando de mim, a minha maior preocupação relacionada a um vendedor de live shop é que essa pessoa consiga manter o carisma e a energia
durante todas essas horas de live. Porque uma live sem carisma, uma live sem energia, o público sente, ninguém quer ficar. E você precisa dominar o produto. Você precisa saber o que você está vendendo. Você precisa não só saber a especificação técnica, porque a especificação técnica a gente encontra no link, na etiqueta da roupa, mas o vendedor e o vendedor de live shop, ele precisa saber a essência da marca. Ele precisa estar realmente em contato com essa visão, missão e valores da marca, porque é aí que ele vai gerar essa conexão com quem está assistindo a live. Por que eu vou comprar uma camiseta que você está vendendo da Kings e eu não vou comprar uma camiseta semelhante, talvez do mesmo tecido, com uma estampa diferente, preço menor de uma outra loja? Porque eu escolhi comprar da Kings porque eu me conectei com a marca. Vai muito além do design, da modelagem, do tecido. Então, o vendedor de live, ele precisa ter isso em mente. Não é só sobre o produto, é sobre entender o consumidor, quem está consumindo, o que esse consumidor quer e o que eu, como marca, estou comunicando para esse consumidor. Qual é a minha essência? Qual é a identidade da marca? Eu sempre falo, né? Até quando eu vou fazer live, eu falo para as pessoas: vocês não são meus clientes, vocês são meus amigos. É. E eu falo assim: a Kings, ela conta história. Você não está comprando só uma camiseta, você está levando uma história Uhum. para sua casa. Igual as collabs que a gente tem, tudo tem uma história ali, né? Tudo tem um significado. Então a gente tem essa parada, essa aliança ali com a comunidade, da pessoa entender. Então eu sempre falo, cara, quando você for vender, você tem que vender o quê? História. Você tem que Exatamente. contar uma história, a pessoa tem que sentir, né? Porque o que aconteceu? As coisas, elas pararam porque o sentimento ele morreu. Né? Eu te mostrei ali, ó, eu tenho memórias. Então, a memórias conta a história do quê? De infância, do menino que soltava pipa, aí tem da avó, aí tem o bully que lembra a avó, aí tem a avó, tem o barbeiro. Então, cada coleção que a gente lança, ela conta uma história. E eu acho que quando o cara também vai para a rua para vender ou para fazer, ele tem que contar essa história, né? E eu Exato. sempre falo para as pessoas, ó, carisma é tudo e carisma não compra. Se a pessoa não tem carisma, gente, É não tem difícil carisma. desenvolver o É, carisma. você vê por artistas, tem, às vezes o cara da segunda voz é o cara que chama atenção. É. E o primeira voz, que é o cara que canta, você fala, esse cara canta demais, mas não tem carisma. Exato. E o vendedor, ele é um contador de histórias, Ele é o contador de né? história. Ele é um contador de histórias, ele tem muito repertório. E aí é uma pergunta que eu escuto bastante. Evelyn, mas como é que eu consigo repertório para ficar 5 horas, 3 horas falando? É onde você vai trazer a sua história de vida. Se solta, né? É ali que você vai se conectar e é ali que o carisma vai te ajudar e vai te impulsionar também. Eu acho isso interessante, muito interessante. Existe vários exemplos, né, na internet que você pode pegar ali, você pode se dedicar, você pode comprar equipamentos. Eu sei que para dancinha eu não tenho o mesmo jeito, Também esquece. não. Mas para falar sobre produto, para poder trocar uma ideia, a gente está sempre levando ali na casa das pessoas, porque quando você liga o seu celular, né, para você falar de um produto, você está entrando na casa das pessoas. Exato. E hoje as pessoas não assistem mais televisão, então o celular hoje é né, a melhor arma, a melhor forma de tocar no coração das pessoas. É não esquecer, é o que eu sempre digo, não é vender a qualquer custo, Sim, porque nós estamos lidando com pessoas, né? No final das contas, quem está assistindo a nossa transmissão é um ser humano, é uma pessoa que às vezes ela não vai comprar naquele momento, mas aquele momento que ela parou na tua live foi o momento de respiro do dia. Às vezes ela tá voltando do trabalho, tá no transporte público, foi um dia tenso, foi um dia difícil. Ela lembrou que a tua live tá lá. É o meu momento de respiro, é o momento que eu vou me distrair, que eu vou me sentir melhor. Eu não vou comprar hoje, mas eu tô compartilhando com 20 pessoas da minha família a tua live. Então, isso também é uma métrica absurda para a gente analisar. Isso também é conversão, não só da venda feita, mas de novos seguidores que nós ganhamos. Então, não é vender a qualquer custo, nós influenciamos pessoas, nós influenciamos comportamento, e isso diz muito sobre como as marcas devem se posicionar numa live shop. É trazer essa identidade, é se conectar com a audiência, é transformar aquele hater que chegou causando em fã. Então, o nosso propósito não é transformar o viewer em um comprador e nunca mais vê-lo. O nosso propósito é transformar aquele viewer em fã, que vai estar nos acompanhando onde quer que nós estejamos. hoje, qual que é as maiores empresas
da Live Shop que domina o mercado hoje, De marca? de marca? Olha, marca, é claro que eu vou puxar sardinha para os nossos clientes, é Sim, claro. Mas hoje em dia, falando de TikTok, que enfim, é o assunto do momento, é a plataforma que está aí na boca de todo mundo, né? Pelo poder de influência, pelo poder de consumo, mas o TikTok ele tem incentivado muitas marcas de moda e de beleza, porque ali a gente consegue ver o resultado na hora, né? sim. É um lookinho que você está experimentando, é uma dica de look do dia, é a maquiagem que você fez, mostrou a diferença de um lado para o outro. Então, hoje, as marcas de moda e beleza têm performado muito bem. Vou citar aqui 2 exemplos, tá, de marcas com as quais a gente trabalha e que eu vi acontecer, então eu tenho propriedade para falar. Nivea, que é uma marca muito democrática, E de né? peso, né? É uma marca de peso, centenária, democrática, que realmente hoje em dia, se chegar alguém e falar que nunca usou Nivea, é difícil acreditar, Difícil, hein? porque com certeza existe um produto que se conecta, é a latinha da Nivea que tem 100 anos, Pomadinha é. é aquilo ali, ó, belezinha. E falando de moda, quebrando preconceitos aí de que TikTok ou Shopee é só produto baratinho, posso trazer Insider, que é uma marca brasileira, é uma marca com ticket alto e que hoje, se eu abro uma live no TikTok com a Insider, dificilmente eu vou ter um comentário, nossa, mas tá caro. Eu vou ter um comentário do tipo, quantas cores tem? Eu uso 40, qual que é o tamanho que eu pego? P ou M? São esses os questionamentos. Por quê? Não só pelo design, porque se a gente para acompanhar Insider, é um design atemporal, muda a cor, mas eles têm tecido, eles têm tecnologia, eles História. têm história. Então, é uma maneira que o público se conecta também. Não é uma marca com ticket baixo, é um ticket maior. E essas duas, Nivea Beleza e Insider Moda, têm performado muito bem. A plataforma, quando ela reconhece algum produto, ela direciona para um público mais X? Sim. Sim, é o nosso foco ali como vendedor dessa live, como live seller, é saber se posicionar de uma maneira que o algoritmo. Primeiro a gente está vendendo para o algoritmo, Sim. depois o público. Então, posicionar esse produto e essa apresentação de maneira de que o algoritmo faça uma leitura assertiva para entregar essa live para uma audiência qualificada. Então, isso acontece e é muito legal de ver, especialmente pet shop. A gente tem um cliente na empresa, nós vendemos produtos de pet e foi muito legal. Na live 1, a nossa audiência foram os pais de pet. Era o Totó do fulaninho, era a Mimi do ciclano. Foram usuários já do ramo de pet. Então, o algoritmo entendeu muito bem e entregou para essa audiência qualificada. Ô, Evelyn, vocês têm categoria de live? De qual A, de B, C? categoria de performance ou de entrega? Ah, os dois. De venda mesmo. Você fala assim, absurdo. Fulano, ciclano, beltrano. Então tem A, B, C. Ah, hoje, nossa, a gente já consegue listar marcas que performam melhor, marcas medianas, marcas que estão começando e de live sellers também. Então, hoje a gente tem um portfólio de vendedor de live shop que vai desde aquele que se encaixa ser um rosto de Eucerin, um rosto de VAP, até aqueles que estão no momento de apresentarem lives de uma nova marca também, que está surgindo agora. Então, hoje sim, nós temos marcas que performam sempre nível A, né? Que são aquelas que se dedicaram mais para esse posicionamento on live. Tem aquelas medianas que ainda estão em construção, porque live é Uhum. construção, a gente precisa esquentar, é uma jornada, tem que ser consistente. E tem aquelas marcas que nós atendemos também, que estão começando agora, que nasceram dentro do TikTok, aquele nano empreendedor que começou a importar e abriu a sua loja na Shopee, por exemplo. Então, tem sim os níveis de marcas, de empresas e de vendedores de live sellers também. Eu sei que a live é uma coisa nova na sua vida. Não é nova na sua vida. Mas aqui você falou assim que marcou a história nesse momento. Que está começando, mas a gente sabe aquela que você fala assim: essa foi a live do sucesso. Ai, gente, para mim, eu tenho um grande apego, é onde começa, né? Primeiro a gente precisa, antes de ser o vendedor, precisa ser fã.
né? Eu Sim. costumo dizer que antes de ser o vendedor, a gente precisa ser fã, a gente precisa consumir a marca antes de apresentarmos ela na live. Eu sou uma live seller, né? Eu sou vendedora de live shop, mesmo tendo a minha empresa hoje que fornece serviço de live shop, eu sou a live seller há 8 anos. Então, para mim, o live shop ele tem um significado muito grandioso, que é esse significado de ser um transformador de vidas mesmo, né? E hoje, um resultado muito recente para mim, de uma live minha, tá? Foi no Dia do Consumidor, se eu não me engano. Foram 3 horas de live, 80 mil vendidos, num ticket médio de R$ 39,90. Caramba. Esse foi um exemplo, com Uhum. a Nivea, com uma marca de cuidados com a pele, super democrática. Por que que é tão eu tive lives com resultado maior, tá? Eu tive live vendendo celular sem ter nenhum celular na mão, só mostrando vídeo, que eu vendi R$ 370 mil em 1 hora e meia. Mas por que que eu citei essa recente agora, que foram 80 mil em 3 horas de live? Porque a avaliação, o feedback do cliente chegar e falar: Nossa, Evelyn, eu tô começando a cuidar da minha pele agora, obrigada, porque você me incentivou a prestar atenção em Olha que mim. legal. Então, esse é o poder do live shop, né? Esse feedback, essa avaliação em tempo real é muito bonito de ver como a gente tem esse poder de transformar, de influenciar vidas mesmo. Então, essa live foi muito valiosa para mim. Tem aquela briga do cliente falar, eu quero você fazer na minha live, ou não tem essa? Tem, Tem, né? tem. Você conta, ó, vendi 300, a pessoa já cresce o olho e fala, não, eu quero ela fazer na... Como que você consegue lidar ali? Olha, hoje na Star Live, que é a minha empresa, nós temos um time de 22 live sellers presenciais, físicos, Certo. tá? Atendendo os nossos clientes, e tem a Evelyn, que especialmente em datas sazonais, né? As datas duplas, que agora são dias muito populares dentro do mercado brasileiro para se fazer live, Dia do Consumidor, Dia das Mães. Então, eu já tenho live bucada até junho. E isso ela tá bucada 2 meses atrás já. Então, tem que ter um joguinho de cintura, por vezes a gente tem que escolher. Já fiz live de 6 da manhã à meia-noite, porque é o momento. E quanto mais visibilidade, melhor. Nós não estamos também numa fase de contrato de exclusividade, por exemplo. E é algo que eu falo para as marcas e empresas. Dentro da nossa empresa, 22 live sellers, o mesmo vendedor que está apresentando a live de Nivea, por exemplo, daqui a pouco ele pode estar vendendo outra marca de beleza ou de maquiagem. E tudo bem, porque ele vai ter uma boa reputação. Isso agrega valor a ele. Porque, nossa, igual eu entro na Shopee. Hoje de manhã eu fiz live pra Eucerin. Eu entrei na Eucerin, a galera, nossa, mas essa menina é muito boa, porque toda hora que eu entro aqui, ela tá ao vivo em alguma marca. É sensacional. Então a gente tá nesse momento de quanto mais visibilidade, melhor. Para o profissional que quer vender via live shop e para a marca. Então, se tá na Shopee, se tá no TikTok, se tá no Kawaii, em quanto mais lugares você tiver, melhor. Me fala sobre as suas premiações, Ah. né? A gente já tá acabando já, eu sei que você tá né? E aí eu queria só que você falasse sobre a sua premiação, a premiação das empresas, como é que funciona, né? Eu sempre quis ir numa premiação do Kauai, pelo menos ir lá, sentar lá para assistir, e eu vi que você ganhou um prêmio, e eu queria entender como que funciona. Ai, é sensacional, gente. É muito legal porque as plataformas, elas cada vez mais têm incentivado os criadores de conteúdo. Recentemente aconteceu a premiação do Mercado Livre, por exemplo, que foi muito legal. Então, não só premiando marcas que performaram bem, mas premiando afiliados, Hum. criadores de conteúdo. Então, é um mundo à parte, mas cada vez mais, para nós que estamos dentro, é mais fácil de identificar, mas para quem ainda não faz parte desse universo, as plataformas elas têm incentivado. Então, o Kawaii todo ano faz a premiação, o Kawaii Awards, né, que é um evento glamuroso. Eu ganhei a premiação de 2024 como melhor live seller, melhor vendedora de live shop da plataforma, e teve votação do público, não foi votação interna, né? Teve votação Foi do marmelada, público. né? Foi muito legal. E dentro do Kawaii, eu tenho mais de 4 milhões de seguidores. E é muito
muito legal de ver, porque todos esses seguidores, eles vieram não porque eu sou influenciadora, nunca fui, eles vieram derivados das minhas lives. É Olha, um público qualificado. Então, o Kawai, todo ano, ele faz essa premiação. O TikTok também, é que antes do shopping, o shopping vai fazer só um ano no TikTok. Antes, as premiações eram voltadas para criador de conteúdo, da dancinha, conteúdo de moda, de beleza. Hoje não, já tem premiação para hoje é criador de conteúdo de reconhecido, né? venda. Que legal. E o Mercado Livre também. Então, é muito legal porque agrega ao nosso portfólio, né? Eu me vender para uma marca dizendo que eu sou uma live seller premiada, diz muito mais do que, Hum, eu sou uma live seller que eu tenho 4 milhões de seguidores. Hoje, no nosso ramo, número de seguidores já não já não conta conta. tanto, não. O que conta é o nosso posicionamento dentro dessas plataformas. É isso mesmo. Ô, Evelyn, eu fico muito feliz de você ter vindo, né? Até separei aqui uns presentes aqui. Ei, olha Então, aí, bônus. aqui a Kings lançou, né? Que é uma coisa que eu quero colocar também na live shop para vender. Tá. É o nosso produto de limpa tênis, é um dos Ai, melhores que legal. produtos. A gente não perde para ninguém, para nenhuma marca gringa. Aqui atrás ele ensina tudo direitinho como é que você faz para você poder limpar, né? Aqui é um brinde que a gente também fez, que é um fone da Kings. Na verdade é Ó, mais para aquecer ali as vendas e tal. Você vai gostar muito. Eu amo. uso esse fone. E uso, gente. Deixa eu ver. Aqui a gente tem uma bagzinha também, ó, que é tem uma caixinha de som também, onde você, sei lá, vou na praia. Bag, precisa, Isso. E precisa. aqui tem a nova coleção da Kings, que é a coleção carros, né? Eu ainda fiquei meio assim, falei, nossa, será que ela usa? Uso, E fiquei nessa dúvida. E eu falei, eu acho que ela usa sim. uso. Já vou fazer unboxing e já vou postar no TikTok com o link. Já tá no TikTok? Sim, não, essa não. Ainda não? Não, não. Poxa, mas aí É eu tinha que Disney, não colocar o pode ainda. link, né, gente, para eu ganhar Mas uma tem no comissão. Instagram, é. Mas, ó, sabe o que é legal? Eu fico muito feliz de você estar visitando aqui a Kings, conhecer o nosso espaço, da gente poder estar criando, né, aí uma aliança nova, né? Hoje a Kings ela tem aí 180 lojas, então a gente quer trazer essa ideia de fazer as lives dentro das lojas. A gente está tentando crescer aqui dentro do nosso escritório, aonde a gente sempre criou tudo e depois a gente vai distribuindo. E eu acho que você é uma ferramenta muito forte para a gente poder aprender e entender mais aí, até para fazer palestra mesmo, igual você falou, Com fazer palestra certeza. para os franqueados, te apresentar o dono da empresa, o criador ali, onde ele também vai gostar muito, que é uma coisa que ele gosta. Ele é um cara também que trabalhou muito nessa área de vender, teve loja na Galeria do Rock, então é um cara que também vive 99 por hora, igual eu. Também a gente está correndo atrás sempre de novidades. E eu acho que é isso. Eu fico muito feliz de você ter vindo. Muito obrigado, né, de você ter aceito o convite. Isso aí é essa novela de você vir já é Nossa, desde o ano desde o passado, ano ia fazer um passado. ano. Eu vi sua palestra, eu falei, não, tenho que esperar ela descer, vou esperar ela descer, vou tentar falar com ela ali. Fui meio acanhado, mas consegui e a gente está aí. E eu vou te falar, você é uma pessoa que eu sempre, quando eu posso falar sobre live, eu apresento, mostro seu Instagram para várias pessoas e, né, vamos ver se essa galera abraça e consegue abrir mais a cabeça aí para poder estar entrando nesse mercado. Ai, muito obrigada. Eu fiquei super contente por finalmente ter dado certo, né? Era para acontecer mesmo e aconteceu no melhor momento, na Sim, verdade, porque hoje a Star Live, que é a minha empresa, nós temos um departamento de educação, porque a nossa essência é essa. Nós nascemos dentro do Kawaii, educando criadores de conteúdo que queriam fazer live de graça. E aí, a próprio convite do Kawaii mesmo, aqui o contrato. Por que que vocês não viram agência? Então, a Star Live hoje, que é o principal hub de live shop commerce do Brasil, nós nascemos do Educar. Então, hoje, nós temos o departamento de educação que está em desenvolvimento. Então, é algo que eu sou apaixonada. Então, as palestras, os cursos, profissionalizar o live seller, o vendedor de live shop, dar oportunidades para o jovem ali de 18 anos até a jovem senhora de 80 anos no interior do Tocantins, por exemplo, que hoje a gente já tem visto essas pessoas realmente ganhando dinheiro através vendendo do live doce, shop. eu vejo também. Então é excepcional e é um momento muito legal do mercado brasileiro, porque Ó, quem se posiciona sai na frente. minha última pergunta. Não, são duas.
A primeira, eu lembro, antes de ter o Shop Live, que hoje é uma coisa mais puxada no TikTok, tinha uma outra que era naqueles canais de televisão que Ai, Polishop, Medalhão Polishop, né? Persa. E eu lembro sempre dessas pessoas que não é influenciador, mas vendiam muito Exato. esses produtos, né? Hoje, 2026, o que que você acha? Não. Quanto tempo você acha que vai durar o influenciador hoje Ah, na cena nessa de 2026 para 27 aí? olha, gente, isso é muito legal, tá? É um tópico muito bom. O influenciador, quando ele faz uma publi, ele empresta a influência. Ele cria conteúdo e espera o resultado. O live seller, o vendedor de live shop, ele não precisa ter diploma acadêmico, ele não precisa ter experiência prévia, ele não precisa ter milhões de seguidores, não tem idade certa para ser um live seller e ele converte em tempo real. E ele não só vende um produto, ele é capaz de vender uma marca inteira. E ele não tá no Tigrinho. Por isso que estão perdendo Exatamente. por isso que os nossos influenciadores estão Estão perdendo a perdendo a força. credibilidade. Não é Evelyn, vender a qualquer custo. aproveitando então, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigada. Hoje a Evelyn, a nossa convidada aqui no KingCast, né? Se vocês quiserem saber mais sobre ela, fala suas redes sociais. Podem me encontrar no Instagram, Evelyn B. Marques. É o mesmo nome no Kawaii também, Evelyn EVELY B. Marques. No TikTok, Evelyn.starlive, que é o nome da minha empresa, Star Live Shop. Vocês conseguem encontrar no Instagram também, para quem tiver mais curiosidade sobre live shop, sobre os serviços que nós temos. Para quem quiser nos visitar também, nós temos nesse momento, eu falo nesse momento porque já já estreiam outros espaços. Nesse momento, nós temos 10 estúdios fixos na Vila Madalena, que é um lugar que eu amo e tem tudo a ver com a Kings Tem tudo a também. ver. A gente tá bem ali na saída do Beco do Batman, com 10 estúdios, primeiro street studio fixo do Brasil. Então podem ir nos visitar. Se você colocar ali no Uber Star Live, vocês já vão encontrar o endereço. E eu espero que possamos conversar mais a respeito, possamos compartilhar mais experiências, vender Kings também nas plataformas. E vamos lá, porque movimento gera movimento. Pessoal, quem sabe na próxima a gente tem um outro encontro desse para bater mais um papo. Mas é isso. Muito obrigado, Deus abençoe. Dila, muito obrigado. Checkmate, muito obrigado. E até a próxima. Valeu. Até logo.